Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para realizar a revisão para a N2, tá, gente? Eu separei aí cerca de 22 exercícios, tá? Dos assuntos que serão cobrados na nossa avaliação, tá? No caso, operações com vetores, tá? E vetores e operações entre vetores, com algumas aplicações, tá? Que serão o assunto que será cobrado então nessa avaliação N2. Tá, então vamos lá, sem perca de tempo, vamos resolver vários exercícios aí, tá? Então, perdão, pessoal. Calcule o perímetro do triângulo de vértices A, B e C, tá, gente? Bom, o que nós vamos precisar fazer aqui, tá? Se eu tenho 3 pontos, né, nosso triângulo vai ter 3 lados, consequentemente, cada lado do nosso triângulo pode ser dado, então, por um vetor, tá? Então a gente vai fazer aqui, determinar os vetores AB, o vetor AC e o vetor BC, tá? Vamos estar achando esses 3 vetores, tá? Que representam respectivamente os lados do nosso triângulo, tá? Então o vetor AB é B menos A, né? Então a gente vai ter menos 1, menos 4, que vai ser então menos 5, vírgula, menos 8, menos 7, ou seja, vamos ter aqui menos 15, nosso primeiro vetor. Nosso segundo vetor é AC, ou seja, C menos A, então a gente vai ter 8 menos 4, que são 4, menos 5, menos 7, que são menos 12, nosso segundo vetor. E o nosso terceiro vetor é o vetor BC, então C menos B. Então, 8 menos 1 menos 1 vão ser 9, vírgula, menos 1 a menos 5, né? Menos 1 menos 8 vão ser 3. Tá? Achei os 3 vetores. Como que a gente vai conseguir calcular o perímetro, né? O perímetro é a soma dos comprimentos dos 3 lados, né? E esse comprimento nada mais é que o módulo de cada um dos vetores, tá? Então a gente vai calcular o módulo do vetor AB. Nesse caso, teremos a raiz quadrada de... Teremos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, que são 25, mais 15 ao quadrado, né? E 15 ao menos 15 ao quadrado, na verdade, que são 225. Tá? Então, teremos aqui a raiz quadrada de 250. Tá? Raiz quadrada de 250 é 2 vezes a raiz quadrada de 10. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, precisamos também do módulo de AC. O módulo de AC vai ser dado pela raiz quadrada de 4 ao quadrado 16, menos 12 ao quadrado, que é 144. Tá? Perdão mais uma vez, gente. Que vai ser a raiz quadrada de 160. Tá? E o módulo de BC, ele vai ser dado por 9 ao quadrado 81, mais 3 ao quadrado 9, que é igual a raiz quadrada de 90. Tá? Então eu vou fazer as simplificações, né, gente? 250, ele é 25 vezes 10, ou seja, 5 vezes a raiz quadrada de 10. Tá? 160 é 16 vezes 10, que vai então ser 4 vezes a raiz quadrada de 10. E 90 é 9 vezes 10, então 3 vezes a raiz quadrada de 10. Logo, o perímetro do nosso triângulo vai ser dado pela soma desses módulos, ou seja, 5 vezes a raiz de 10, mais 4 vezes a raiz de 10, mais 3 vezes a raiz de 10, totalizando para a gente, então, 9, 12. Nosso perímetro é 12 vezes a raiz de 10 unidades de comprimento.
Tá? Poderia estar calculando em decimal caso fosse necessário. Nossa, tá com a tosse. Vamos para o próximo. Considere o triângulo ABC sendo A menos 3 meios sobre 6, meio, 3 meios e 6, B 7 sobre 2 menos 1, tá? E C menos 2 e menos 3. E determine as coordenadas dos pontos médios dos lados AB e BC. Tá, pessoal? Essa aqui é uma pergunta lá de geometria analítica, tá? Da introdução. Ela não vai ser cobrada para vocês, mas vamos estar fazendo ela aqui também já para dar uma treinada nesse assunto, tá? Então, o ponto médio entre A e B. Como que a gente calcula o ponto médio? Então, o médio do segmento AB, certo? Ele vai ser a soma de menos 3 sobre 2 mais 7 sobre 2 dividido por 2. Então, a soma das coordenadas em x pela soma das coordenadas em y, no caso 6 menos 1 sobre 2. Então, o ponto médio, tá, do comprimento do segmento AB vai ser 7 meios mais 7 sobre 2, vão estar gerando para a gente 4 sobre 2, 4 sobre 2 é 2, 2 por 2 é 1, então nós teremos aqui 1 e o segunda coordenada, 5 meios, que é 6 menos 1. E o ponto médio do segmento BC vai ser dado, então, B e C, vou somar 7 sobre 2 com menos 2, dividir por 2, e a outra coordenada vai ser menos 1 menos o 3, dividido por 2. Tá? 7 sobre 2 menos 2 vai dar 3 sobre 2, tá, gente? 2 vezes 2, 4, 7 menos 4 são 3, 3 sobre 2 dividido por 2. Isso vai estar gerando para a gente 3 quartos, vírgula, menos 1, menos 3, menos 4 sobre 2, menos 2. Então temos aqui as coordenadas dos pontos médios dos segmentos AB e do segmento BC, tá? Bora para o terceiro. Encontre a soma dos vetores indicados na figura, tá? Então, a soma do vetor AB mais o vetor BC mais o vetor CD, tá? Então, a soma desses vetores é só a gente ligar o início com o fim, tá? Então, a soma desses três vetores vai ser aqui o vetor AD, certo? O do segundo, aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Um pouquinho mais, a trabalhar aqui com algumas representações. Então, eu tenho o vetor AC, o AH e o AB, tá? Então, se eu trabalhar com a relação de equivalência, note que o vetor AH ele é igual ao vetor AC, o CE, né? Que eu ligo então com o final do nosso vetor AC. E o vetor AB ele é equivalente ao vetor EF. Tá? Então, se eu somar o vetor AC, EC e EF, eu vou ter como resultante o vetor AF, tá? Representando então como o vetor resultante da soma desses vetores. Tá? E neste último caso, nós temos o vetor A até este ponto, né? Então aqui seria o ponto O, vamos dizer, origem, tá? AO e FO, certo? O vetor FO, ele é equivalente ao vetor OC, representado aqui. Então, eu consegui fazer a ligação do final do nosso vetor com o início do outro. Logo, uma forma de estar representando esse vetor resultante é o vetor AC, tá? Podendo ser representado também pelo vetor FD, que seria um vetor equivalente, tá? Então, poderia também aqui que é igual ao vetor FD, certo? Vamos para o próximo, temos mais um tempinho para encerrar esse primeiro vídeo. Então, dados os vetores V, menos 2, 5 e W, 3 e 4, calcule os vetores. Letra A, metade de V, ou meio vezes V, ou seja,
Na letra A nós temos meio que multiplica o vetor menos 2, 5. Nós vamos ter, então, como resultado, o vetor menos 1, 5 sobre 2. Tá? Letra B. A diferença entre o vetor W com o vetor V. Lembra que eu comentei com vocês que para fazer isso, na verdade, a gente toma a soma pelo oposto, né? Então, o oposto do vetor V. E o oposto do vetor V é o vetor 2 menos 5. Tá? Então, somando esses dois vetores, 3 mais 2 são 5 e 4 menos 5 são menos 1. Então, tenho aqui o nosso vetor resultante. E letra C, 2 vezes o vetor W mais o vetor V. Tá? Então, 2 vezes 3, 4, mais o vetor V, menos 2, 5. Teremos, então, o 6, 8, mais menos 2, 5. E o nosso vetor resultante dessa operação é 6 menos 2, que é 4, e 8 mais 5, que no caso é 13. Certo? Pessoal, vou encerrar isso aqui por aqui, esse vídeo por aqui, e volto no próximo trazendo mais resolução de exercícios para vocês da nossa revisão. Até daqui a pouco, fui!